Oi, pessoal, tudo bom? No episódio de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre como nem sempre nós estamos no controle de tudo da nossa maternidade. Às vezes, Deus escolhe umas mães para serem mães de umas crianças tão especiais, que precisam de um cuidado a mais da nossa parte, né? Maria, queria que você compartilhasse um pouco com a gente como foi a sua experiência, como que para você, como mãe, é ser mãe do Pedro. Ser mãe do Pedro. Não tem palavra para descrever. Porque minha gestação foi tudo normal, exames tudo normal. Eu tive uma gestação que eu nem eu vomitei, não tinha enjoo, não tinha nada. Foi de acordo com no parto. É difícil reviver, são 18 anos, mas toda vez que eu falo, vem uma dor, né? Porque quando a gente é mãe, a gente se torna mãe, vem um amor incondicional, que a gente faz qualquer coisa pelaquela criança. E para uma mãe atípica, é um amor com dor, né? No momento, assim, é uma dor tão grande que você pergunta onde eu errei, né? O que eu fiz, né? Deus está me castigando por quê? E depois, com o passar do tempo, né? Porque a gente, como é mãe, a gente é muito cobrada, porque eu tenho tanto Pedro quanto Lucas. Então, o mundo está preparado para o Lucas, mas o mundo e as pessoas não estão preparadas para pessoas como o Pedro. Então, para o Pedro, essa dor, com o passar do tempo, ela tem que se tornar em força, porque senão você não aguenta. E você tem que ser forte, porque tudo te fala não. E se você não pegar essa força com o amor que você tem, não dá certo. As únicas coisas que você tem que pôr. Tem dia que vai doer muito. Tem dia que você vai pegar aquela dor e transformar em força para lutar por você e pelo seu filho. Só para a gente entender um pouco assim o seu caso, você falou que a gestação foi tudo normal, que foi alguma coisa no parto, só Sim, foi tranquilo. O Pedro nasceu no tempo certo, tudo certo. Tanto que no episódio, no dia dele nascer, eu já senti, né, uma contração e fui de manhã no médico. E o médico falou assim: olha, tá tudo bem, mas você não vai ganhar neném hoje. Ele falou assim: tá doendo, mas acho que daqui uma semana você vai voltar. Não vai nascer, o seu neném não nasce hoje. Normal. Voltei para casa, continuei com as contrações. Ao decorrer da noite, umas 10 horas, eu estava deitada e falei assim: eu vou levantar, vou no banheiro, vou fazer xixi. No que eu levantei, minha bolsa já estourou. E corremos para o hospital. Então, estava até então tudo normal. Tudo nos meus exames, a minha médica falava que eu teria um parto muito bem, porque eu tinha um quadril, estava tudo, não tinha o que dar erro. Tanto que, na época, pensamos em cesariana, mas eu falei assim: não, eu quero ter parto normal, porque eu quero cuidar do meu filho literalmente. Desde o dia que ele nasceu, eu quero dar banho, eu quero fazer tudo. Então, por falar do parto normal, que era a melhor opção para a mulher, eu optava. E a minha família são mulheres que têm filhos de parto normal, sem problema nenhum. Então, eu achei que estava tudo bem. Minha médica falou que está tudo bem, eu nunca tive pressão alta, nada. E foi, durante o parto, foi esse sofrimento todo, né? Já chegando no hospital, a única coisa que eu percebi que já não estava legal, quando foi ouvir o coração dele, já falou, a enfermeira falou assim: seu bebê está com fome. Eu falei: mas como você sabe que ele está com fome? Ela falou assim: pelo batimento cardíaco. E também fiquei sem saber, não sabia, né? E isso passou. Então, não foi um parto tão demorado, foram 6 horas, mas na hora de nascer foi mais difícil. Ele já nasceu roxinho, tanto que ele já nasceu, ele não chorou e já foi direto para a UTI neonatal. E ele tem um diagnóstico assim firmado, Sim, certo? sim. Hoje ele é diagnosticado com paralisia cerebral e deficiência intelectual. E como é para você assim cuidar
dele mesmo, porque durante toda a gestação, como estava tudo ok, a gente cria expectativas, né? Exato. E quando chega o momento que acontece essa intercorrência que muda toda uma vida, a vida de toda uma família, como que foi assim para você ter essa mudança de perspectiva? Bem, essa é a parte dolorosa, né? Porque a gente imagina, né? Idealiza, nossa, meu filho vai ser isso, vai fazer aquilo, vai estudar em tal escola, vai ser assim, vai ser assado. E a gente vê que a gente não tem, como você falou, a gente não tem controle de nada na vida, né? Nada está nas nossas mãos. Acho que é por isso que acho que Deus dá essas brincadas para mostrar assim, sim, o controle é meu, né? Você só faz o que eu mando, que o resto está tudo certo. E olha, o Pedro é o eterno bebê, isso que a gente fala, né? Mas ele é muito necessário na nossa vida. Não existiria eu sem o Pedro. Não existiria o Marcelo sem o Pedro. Nem o Lucas sem o Pedro. A gente se completa, assim, muito bem. E eu acho que quando a gente é mãe, a gente nasce, acho que o cordão umbilical é só de uns laços que a gente corta, né? Você é mãe recentemente, então assim, você já cortou um lacinho, sua nenenzinha já está sentando, então é um lacinho que você vai lá e corta. Minha bebê já come sozinha. E assim vai até o decorrer da vida, porque você cria, vamos falar assim um pouco sobre isso, você vai criar sua filha para ela ser livre um dia, para ela ter as escolhas dela. E o Pedro, a diferença é que ele sempre vai ser meu. É isso que eu tenho, é isso que me conforta, né? Queria que ele fosse, mas não é minha vontade. E como que você se sentiu, se sente em relação a Deus ter te presenteado com o Pedro? Ai, no momento, eu não entendia. Os porquê vêm na nossa cabeça o tempo todo, né? Eu ficar, por que eu? O que eu fiz de errado, né? A gente se culpa o tempo inteiro. Nossa, eu devia ter feito mais força. Ou eu devia ter ido para a cesariana. São várias coisas. Então, eu meio que briguei com Deus. Fiquei muito assim. E eu, por quê? Mas aí, quando esse mundo abre, que eu não conhecia, então, a gente vai vendo que não é só eu. Que assim, eu vejo mães que são verdadeiras lutas, mesmo que a minha é muito pequena. Sou muito pequena diante das outras mães que não tem mãe, não tem pai, não tem marido, abandona, assim que sabe que tem um filho especial, sabe? E é só elas, porque quando a gente é mãe, nosso maior medo é morrer e deixar. Pensa por uma mãe que não tem ninguém que confie para deixar seu filho. Isso tem muitas. Então, Deus me mostrou que assim, Ele ainda está comigo. Né? Eu tenho um marido que fica comigo, que escolhe estar comigo, que escolhe cuidar da gente. Eu tenho uma mãe que é minha rede de apoio, assim, muito grande. Então eu vejo que eu sou muito amada por Deus. Não sei o que Ele quer. Assim, às vezes eu falo, Deus, o que o Senhor quer? Nos dias de o que o Senhor quer de mim? Tem dia que o Pedro não dorme, tem dia que o Pedro está agitado. Tem dia que assim, nem eu sei o que o Pedro quer. E isso me atormenta muito. Eu falo, Deus, o que o Senhor quer? Qual é a finalidade? Eu só escuto uma vez e falo assim, calma, amanhã é meu, não é seu. Então, assim, tudo vai decorrer conforme eu quero. Então, confia. E é isso que eu estou fazendo até hoje. É exatamente isso, né? A nossa maternidade como um todo, e principalmente uma maternidade atípica, nos mostra dia após dia que o controle está nas mãos de Deus. Exato. E que a gente precisa descansar nele, né? Exato. Porque creio que muitas vezes quando a nossa maternidade já está exigindo muito, já está assim, nos levando a uma exaustão assim, pela rotina e necessidades e tudo mais, uma maternidade atípica, creio que seja mais ainda, né? Exato. Acho que Deus fala todo dia, só mais um pouquinho, né? Você chegou até aqui, você já fez tanta coisa por Ele, aguenta mais um pouquinho, ainda tem tanta coisa para acontecer. Então, acho que é isso que me conforta e me faz ser mãe do Pedro.
E dia após dia, Deus nos mostra a sua graça, né? Exatamente. Ele nos mostra a sua graça, mesmo na dor, mesmo nas dificuldades, mesmo naqueles momentos que a gente não entende o porquê, quando a gente se duvida, quando a nossa fé é colocada à prova, né? Mesmo nesses momentos, Ele permanece fiel, Ele permanece conosco. E mesmo em meio às dificuldades, Ele ainda continua nos dizendo: eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu perguntava muito por quê, né? E ficava por que eu, e hoje eu sei por que eu, né? Eu fico imaginando quantas crianças aí que são perfeitas e a mãe não quer, né? A mãe abandona por causa de um namorado novo ou porque quer curtir a vida, né? Imagine uma mãe que não tivesse o amor para cuidar, de se dedicar, porque a gente se anula, literalmente, pelo filho, e quando a mãe é típica, isso é de verdade, a gente esquece até da nossa saúde, porque a gente vai deixando, não, toma um remedinho aqui, depois eu vou. E, né, eu falo por mim mesmo, o Pedro está com os médicos dele tudo em dia, mas se você perguntar para mim, eu sempre estou atrasada com meus exames de rotina, sabe? E aí a gente vê que é sobre isso mesmo, é sobre Deus estar ali cuidando, orientando, e eu falo assim, hoje, por que não eu? Né? Eu vejo assim, que eu falo para ele, hoje você é minha bênção, né? Minha bênção. Talvez se eu não tivesse tido ele, acho que talvez, sei lá, quem eu seria. Eu fico perdida, acho que já não existe mais a Maria sem o Pedro e o Pedro sem mim. Por tantas vezes a gente não consegue entender o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. A gente não entende tudo o que acontece com a gente. Mas a gente pode descansar e confiar, né? Que tudo vai ficar bem. Exato. E para você, mamãe atípica, que está passando por uma questão como essa, por um momento como esse, recebeu essa notícia recentemente, teve essa descoberta recente, confie em Deus e veja a graça de Deus. Sinta o amor de Deus por você, mesmo no momento difícil. Descansa nele, vai ficar tudo bem.